Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo mundo dos livros. Inclusive temos a biblioteca lá em Carnaúba. Quem não segue o Instagram aí, ó, Biblioteca Dona Tila Dantas, siga, viu? E acompanhe todas as novidades que a gente tem lá. Mas nós não estamos falando sobre a biblioteca lá de Carnaúba. Como nós estamos na cidade de Lagoa Nova, nós vamos contar para vocês hoje, ou melhor, conversar com a mulher, Paula, uma escritora da terra, aqui de Lagoa Nova. E não teria espaço melhor, minha gente, do que a biblioteca dessa cidade. Pois é, Paula, esse quadro se chama Talentos do Sertão. E geralmente nas cidades que a gente vai, a gente entrevista cantor, compositor, dançarino, sempre a ver com essa parte mais cultural, artística, aquela coisa mais assim. E quando nós ficamos sabendo da sua história, nós dissemos, não tem como, vai ser ela, é uma escritora, fugiu até um pouco daquilo que a gente comumente vinha fazendo, mas não tem como negar que a senhora é um talento de Lagoa Nova, tem que aceitar. É verdade ou não é? As pessoas dizem, né? Eu digo que talento é aquilo que a gente também tem prazer em fazer, não é? Então, se você faz com amor, eu digo a questão da leitura e da escrita. A escrita surgiu na minha vida desde criança, adolescente. Eu fui escrevendo. As pessoas dizem quando falam em sertão, só o cordel. Não, a poesia em si. Eu me dedico muito à poesia sem escrever o gênero cordel, não é? Mas escrevo sobre o sertão, sobre a minha vivência e sobre as outras vivências. Porque eu digo que a leitura é um exercício da gente, né, de si mesmo, e é um exercício de conhecer o outro, de conhecer o mundo. Então essa prática de ler e de escrever é você se fantasiar, é você se expressar, é você colocar pra fora aquilo que você vê. A poesia principalmente, que é você observar e transformar o poema escrito. O que é antologia? Então, antologia nada mais é que um conjunto, né, de textos. No caso aqui tem de contos, tem poemas, tem, vamos dizer assim, crônicas, e são conjuntos de textos de variados autores do Brasil inteiro. Então esse aqui, que é um dos mais recentes, é com o pessoal da Sociedade dos Poetas Vivos do Rio Grande do Norte, tem um texto. Esse aqui são contos infantis, que a gente lançou pela editora Becalete. Tem esse aqui, são crônicas, poemas e poesia, da Casa da Poesia, em São Paulo. Aí, em todos esses livros tem sua contribuição. Cada um, às vezes, são 2 páginas por autor, são 3 poemas, às vezes são 2 contos. Então, todos nesses eu tenho textos publicados. Né? Além de uns que eu não trouxe, porque o primeiro foi um livro de família pela Alprint, em 2004, que foi o sonho, saber como um texto seu está eternizado num livro. Que não coisa linda. Falar em eternizado, eu percebo que você fala isso com uma propriedade e com emoção. Né? As pessoas às vezes acham que é muito difícil ter um texto publicado, se tornar uma escritora. Olha, na verdade, publicar não é fácil, não é? Porque você sabe que no Brasil o livro é caro, tudo implica na questão de você ter o valor para poder repassar, mas com a internet, com essa questão assim de tanto incentivo, já existem editoras que, vamos dizer, faz esse trabalho com antologias que fica mais fácil, porque cada um vai pagar um pouco, não é? Não vai ficar pesado só para um autor. Existem concursos literários que, inclusive, eu já participei. De repente você é selecionado e consegue ter o seu texto publicado e que você não vai arcar com o valor total da obra. Legal. Você já participou de concurso literário? Já participei. Né? Então, assim, você tem várias maneiras. E hoje tem, assim, até a questão do livro artesanal, que se tornou mais fácil de você publicar. E eu acho que o que precisa é que você não desista. Você pode publicar, sabe? Não é porque tá num livro que você não vai ser um escritor, não é? Porque o povo acha esse negócio chique demais, que é só Drummond, esse povo chique lá de cima. Mas na verdade, olha aqui, Lagoa Novense. Principalmente ler, né? Tem que ler Drummond, tem que ler, vamos dizer, todos esses escritores clássicos. Mas também existem escritores contemporâneos que nós precisamos conhecer para cada dia melhor a gente escrever, não é? A gente escreve lendo e a gente lê escrevendo. Então, quando eu digo assim que essas antologias facilitam, mas isso não quer dizer que você seja um escritor só porque você tem um livro publicado, né? Você tem que ter, hoje a internet, você pode, tem o cordel que não é totalmente um livro, né? Até a história do cordel que eram textos que ficavam nas cordinhas, não é? E tem manias de você, de repente, até ofertar um poema que você criou para as pessoas. Sim. Que é a questão de incentivar a leitura. Eu gosto muito da questão da praça, de você chegar e aceita um poema. Isso você é uma escritora, não é?
aquece a alma, né? Inclusive eu quero abrir aqui um parênteses da matéria pra falar que a gente faz isso lá em Carnaúba, na biblioteca, que a gente, né, toma de conta lá e tenta fazer sempre isso. E também divulgar que nós iremos fazer em junho o concurso literário Mestre França. E o que eu acho mais legal é essa união dos escritores. Eu achei isso importante, principalmente dos escritores do interior, que às vezes não são tão valorizados a publicar, porque, como você falou, a publicação ela é difícil, né? Chegar a ser publicado é todo um processo, não é? Precisa do apoio, não é? Hoje as editoras estão visando mais o escritor, como se diz, que não tem tanta experiência, né? Que está iniciando. E eu tive o prazer, recentemente, de ter uma editora do sul do Brasil que apostou no meu trabalho, né? Que é a editora Invest. Tem que respeitar, mais do que respeitar uma mulher dessa, viu? Na minha infância, minha mãe não tinha condições de comprar livros pra mim, né? Quer dizer, nem para os meus irmãos. E até era muito difícil se comprar livros, né? Não era tão fácil como hoje, que até pela internet você compra. Tem os sebos, não é? E então os livros que eu tinha alcance eram os da biblioteca. E nem por isso eu deixei de ler. Então hoje o livro está na mão, hoje a gente lê no tablet, hoje a gente lê no celular. Então tem a facilidade de se ler mais, não é? Então minha vida não foi fácil, mas eu brinquei muito e eu sempre fui muito sonhadora. Eu ficava imaginando que eu era a atriz da novela. Eu imaginava que eu era do filme tal, eu dançava, eu sempre fui tudo. Então depois na minha biografia, no livro novo, eu coloco isso, que com a literatura eu realizei todos esses sonhos, de ser atriz, bailarina, princesa, tudo que eu queria ser, porque a literatura permite que você seja o que você quiser. Este foi o meu primeiro livro, que eu digo solo, sem participação de outros autores. Sim. São poemas variados, tem poemas infantis também. E foi publicado pela editora Delicata em São Paulo em 2017. Eu coloco muito assim Deus na minha vida. Então tem poemas que é uma oração, onde eu vou falar com Deus. Tem poemas que falam de natureza. Tem poemas para as crianças. Então tem poemas dedicados à minha madrinha. Legal. Então assim, eu fiz uma reunião, porque na verdade eu escrevi um blog que se chamava... O blog se chama Poesia do Bem. E aí se transformou num livro. Era como se fosse o conteúdo do blog. Sim. Que parou e veio para as páginas de um livro. Vários poemas assim, de amor, daquele tempo de paixão que você escrevia, sabe? Não, então ela já falou assim, eu acho que mais do que recitar, ela vai, dramatizar. Metamorfose do amor. Silenciou a voz do amor. Palavras não gritam mais, sufocando o sentimento, calaram-se todos os ais. A penumbra no alvorecer, poesia sem soluçar, noite fria e solidão, lágrimas estancadas no olhar. Há vazio enorme no peito, dor, porém não existe mais. Inércia, desânimo de afetos, emudeceu a boca que falava de paz. Não resta nada, apenas a lembrança do que se foi. Calou-se, emudeceu-se, suavizou, adormeceu paixão e acordou amor. Eita, salva de palmas aí, galera. Vamos bater palmas, bora. Gente, olhem só, esse daqui é livro novo, viu? Tá saindo agora lançamento e Paula vai falar um pouco dele pra vocês, porque é recente o lançamento. Então, esse livro se chama A Menina que Sabe Chover, publicado pela editora Invest de Curitiba, que teve total carinho, dedicou o tempo pra publicar em cima da hora e veio lançar em Natal, na terceira jornada Potiguar. De literatura, não é? E aí eu percebi, Paula, que a ilustração aqui tem tipo uma chuva. Isso. E o nome fala em chuva. Isso. Qual é o assunto do livro? A ilustração foi feita por Francisco Daniel, um cearense que ultimamente mora no Japão. Então foi muito especial. E fala de chuva, de esperança. E tem o personagem principal, uma Maria, uma pessoa que é como toda mulher do sertão, lutadora. Que na verdade são poemas, mas que esses poemas se interligam. Sim, né? Legal. Então, quem é professor pode fazer um trabalho sobre a caatinga, sobre a vegetação, sobre o sertão, sobre chuva, sobre conscientização ambiental, sobre ecologia, meio ambiente, tudo isso. Mas principalmente... Fica a dica aí, viu? Principalmente ler, porque ler já é a leitura completa. Que o aluno, que a criança possa ler apenas pelo prazer, sem ele precisar fazer mais nada, não é? Isso apenas mesmo. Se deliciar. Chove lá fora. E lá vai Maria, de
pingo em pingo, juntando a esperança, De água farta a molhar a alma. levando as lágrimas que escorrem dos olhos, Lá vai Maria! chovendo pelo caminho, a água da cacimba, do açude quase seco, Anda pelo deserto pingando a água. buscando longe a água para banhar-se, para fazer chá e lava-pés. A água é doce, é sonho. Chuva a ofertar alegria. Que sacia o sonho de quem vê a seca terminar. Glória a Deus que tá chovendo pra nós tudinho se alegrar. Brincadeira. Mas que alegria, que livro lindo, realmente uma super dica. Fala da nossa realidade, mas que não só uma criança, qualquer adulto que lê esse livro vai se encontrar. E mesmo que não seja uma pessoa do sertão, ela vai conhecer a realidade, que é conscientização sobre a questão da água, porque precisa que todos nós saibamos entender que a água já existe aqui, que não vai vir outra do céu, e nós precisamos cuidar dela, não é? Isso mesmo, essa é Paula Belmino, talento do sertão, talento de Lagoa Nova, talento diretamente para o Conexão Regional. Muito obrigada, viu, Paula?